Olá, nós estamos aqui para mais um episódio do Momunes em Preto e Branco. E hoje nós vamos retomar um assunto que Cláudia Lima, entrevistada de hoje, coordenadora desse projeto, já esteve presente, já falou sobre ele, mas agora a coisa vai acontecer. Data marcada, agora em setembro. Então nós vamos contar para você, vou passar rapidamente como é que ele começou. Então foi assim, mas deixa eu apresentar a Cláudia primeiro, né? Cláudia, coordenadora aqui do projeto, aqui do meu lado, e ela vai esmiuçar o assunto. Nós vamos falar sobre os cursos de capacitação, quais os temas, os professores, carga horária, enfim, vai ser um programa voltado ao Mulheres em Preto e Branco, que é o nome do curso de capacitação e que ele tem como foco as relações étnico-raciais. Essa capacitação, na verdade, assim, é um trabalho que o Momunes já faz desde a sua formação, desde o seu início. O Momunes trabalha essa capacitação sem o curso, normalmente em suas atividades, tanto escolares quanto nas casas de acolhimento. E as relações étnico-raciais são assim, fazem parte da filosofia, fazem parte do tratamento, fazem parte do treinamento que passam para os funcionários. E agora acontece o curso de capacitação aberto a educadoras e a quem mais se interessar em se aperfeiçoar no assunto. O Banco do Brasil abriu um edital. Ele pensava no empoderamento de mulheres, no papel fundamental que as mulheres têm nessa construção e abriu esse edital. O Momunes participou, foi um trabalho árduo, quase 2 anos, né, Cláudia? 2 anos. 2 anos para preencher todo o formulário até a aprovação. E aí o curso está aí. Está acontecendo agora em setembro. Agora com a palavra, Cláudia Lima, coordenadora do projeto. Sim, é um curso que demorou 2 anos, né, até a aprovação completa, né, pela Fundação Banco do Brasil, que eles fizeram um acompanhamento desde a concepção do projeto, acompanhar a questão da logística, de como vai funcionar exatamente, a parte financeira, enfim, tudo isso. Interessante que é um projeto pioneiro, né, do banco. É um projeto, é um edital pioneiro, do banco, pelo que nós estamos sabendo, né, por eles mesmos, e que vai ser o embrião para editais futuros ou para esses projetos que foram aprovados serem apresentados e financiados para outras localidades, enfim. Porque hoje é local, mas o tema é de interesse, inclusive nacional. É de interesse público e nacional. Então, esse curso ele tem uma carga horária de 120 horas, né, que vai ser desenvolvida dentro de 9 meses, né? Ao todo o projeto tem 12 meses, né, mas efetivamente a capacitação com os educadores vai demorar são 9 ou 10 meses, que vai desde ele é dividido em 2 blocos, né? O primeiro bloco é composto de 4 módulos, que vai de setembro a dezembro. E janeiro é intervalo, né? Porque é intervalo de férias, inclusive, tá. Da área da educação. E ele volta em fevereiro e vai até junho. Então, são 2 blocos, né? Que são 4 e 5 módulos. O último módulo, ele é, na verdade, a apresentação do TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. E a formatura, né? Vamos dizer assim, a certificação. Sim. Na verdade, né? O mês de junho de 2026. O trabalho equivalente, ou seja, é um TCC, o final do curso. Ele encerra com... Sim. A capacitação encerra com a apresentação do TCC, ou seja, uma pós-graduação. É uma pós-graduação, sim, exatamente, mas também ela é uma pós-graduação para quem já tem uma. Para quem já tem. No caso dos educadores, quem tem qualquer licenciatura, né, principalmente a pedagogia e aquelas licenciaturas que fazem parte do rol da Lei 10.639, que é História, Artes, Línguas, né, quem é formado em Letras. Essas são as disciplinas que se trabalha nessa legislação. Mas ela é aberta para qualquer licenciatura. E importante nisso tudo isso que a Cláudia está falando é gratuito. Exatamente. Nada cobrado. É um projeto
integralmente gratuito. Exatamente. Muito bacana isso, muito. E esses módulos, né, que nós chamamos, que são, esses encontros serão uma vez ao mês, com carga horária de 12 horas, né, sendo 4 horas numa sexta e 8 horas no sábado. E vai ser administrado por... Sempre nós vamos ter um convidado, né, um professor convidado, e também vamos ter os técnicos que vão fazer as oficinas junto com esse professor convidado, que vai ser uma vez ao mês. Então, nós vamos ter biólogos, que nós vamos trabalhar a questão do letramento étnico-racial desde a ciência, né? Começando com a biologia, vamos ter historiador, nós vamos ter advogados, falando inclusive das legislações, né, que permeiam todo o processo étnico-racial brasileiro. Vamos ter também a parte artística, vamos ter um módulo exclusivo da parte artística, onde vamos fazer algumas esquetes que vão retratar a rotina, né, do racismo no dia a dia escolar, no dia a dia da cidade ou nos ambientes que a gente circula. A proposta, na verdade, é que seja um curso com profundidade, porém com leveza. Não, ele tem que ter, porque não é um assunto leve. Ele é um assunto bastante denso, ele tem todo um trabalho histórico, né? Porque é um resgate, histórico que tem que fazer, porque o que acontece? Nos ambientes escolares, a Lei 10.639 e a 11.645, as pessoas falam que elas não são implantadas, mas é porque falta o conteúdo. Sim. Né? Porque esse conteúdo, muitas das vezes, até muito recentemente, ele não fazia parte do currículo da formação do profissional da educação. Então, as pessoas não têm ainda muita técnica, muito conteúdo para se trabalhar. E ficam na dúvida se todo mundo pode falar sobre, se todo mundo pode fazer uma atividade, onde encaixar isso na sua rotina. Essa pergunta é comum, né? Posso falar? É comum. Posso falar? Não vai ofender? Isso na rotina, no dia a dia da escola, em que momento entra. E o Momunis sempre entendeu que tem que partir da formação do profissional da educação. Tem que partir dele. Né? Então, isso tem que ser lá na base. Se não teve isso na sua formação formal, na sua graduação, então a gente quer fazer isso agora. Mas aí que tá, quando eu disse que o Momunis, desde o início, faz esse trabalho. E aí, cada funcionário que entra, seja nas creches, seja em qualquer casa de acolhimento, o trabalho é exatamente esse. É incentivar isso. Não é nem incentivar a palavra, eu acho que é ensinar. E assim, desde 97, quando o Momunis começou a trabalhar com essa questão étnico-racial, quando nem existia ainda a não lei, era um tema, nas né, assim, escolas de educação infantil, principalmente aqui em Sorocaba, era uma coisa muito ainda pequena, né? Se falava pouco, mas já sabíamos a necessidade de alguém chegar na escola propriamente dita e trazer algo diferente para aquelas crianças. E depois, passado todos esses anos, a partir de 2019, quando a gente efetivamente teve escolas para a gente fazer a prática disso, né, trazer toda essa coisa que a gente tinha em teoria, intencionalidade, a gente teve a oportunidade de trazer isso para a realidade da escola. E nós vimos como fez diferença. E funciona. Como funciona, é possível e fez com que nós tenhamos experiência, né, na prática de que aquilo que a gente pensava era realmente na hora certo. Que vocês preencheram, participaram do edital, foi conscientemente sabendo que aquilo daria resultado. Exatamente. Era a oportunidade que nós tínhamos de colocar em prática aquilo que nós precisava pensávamos. De recurso. Exatamente. O que nós pensávamos que deveria ser,
o que as escolas deveriam fazer, como deveria ser, a gente teve a condição de fazer isso na prática. E vimos que é por aí mesmo o caminho. Na verdade, investir na capacitação, na formação continuada do profissional da educação. E não só o professor, né? Toda a equipe escolar tem que fazer parte disso. O Momunis vem adquirindo esse know-how há quantos anos? Desde 97. Desde 97. Desde a idealização deste trabalho, né? Ou Porque seja, o Momunis, como organização social, só veio em 99. Então, foram 2 anos de trabalho voluntário, realmente, com essa intencionalidade. Ou seja, é uma coisa que dá certo. Trabalhar relações étnico-raciais quando nem se chamava relações étnico-raciais. O sonho de levar, de expandir esse curso, de levar para outros lugares, de ter esse conhecimento, essa base, isso daí, eu não sei, todos nós que estamos envolvidos com esse projeto, a gente acredita muito que é o que vai acontecer. Esse é o sonho, o grande sonho da nossa presidente, Mazé Lima, que é fazer essa capacitação e aumentar, levar isso para outros lugares. Não deixar num âmbito restrito. Isso, né? Agora é uma coisa mais para Sorocaba. Porque não é um tema local, não é uma coisa... Não, isso acontece aqui, de jeito nenhum. Não é. E porque as pessoas pensam que existe uma receita de bolo, né? A gente vai chegar e vai falar, faça assim, assim, assim. E não existe essa receita de bolo. O que existe são ferramentas didáticas, né? O que existe é a história que Você deve trabalha ser, com profissionais deve ser, diferentes. Conhecida como ela realmente foi. Existem os dados. O que precisa é as pessoas se apropriarem dessa informação. Né? E no nosso caso, o diferencial é que a gente vai apresentar uma história, né, não é criada, ela é real. Exato. A gente vai apresentar o que realmente aconteceu. Um dos módulos, que é o que eu mais gosto, na verdade, assim, de todas os módulos que a gente tem, é o Direito em Preto e Branco. Por quê? Porque eu acho que o direito, ele foi fundamental para que o Brasil e outros locais também, né? Mas o Brasil chegasse nessa questão do racismo que a gente vive hoje. Né? Para que as pessoas... Eu acho importante as pessoas entenderem essa linha do tempo que foi norteada, inclusive, pela lei. Né? Então, assim, esse módulo eu acho um dos mais importantes, porque as pessoas vão ter o entendimento de como isso começou. Né? O que foi acontecendo ao longo dos anos aqui no Brasil para que a raça negra, para que os negros estivessem nessa situação hoje, que precisa ter uma lei que obrigue as pessoas a saber da história, que precisa ter uma lei de reparação. São os fatos. Por que as políticas afirmativas são importantes para hoje? Por que tem que ter essa questão igualitária? Por que tem que trazer o negro até o mesmo lugar do branco? As pessoas não entendem muito isso. E essa linha do tempo e eu acho levou que a lei. A legislação, ela traz esse norte. Entendeu? Eu acho que a lei, quando as pessoas... E muita gente não conhece, desconhecem. As pessoas pensam que lei só foi a lei do sexagenário que beneficiou os negros acima de 60. Mas ninguém sabe que nenhum chegava a 60. Sim. Né? Morriam antes. Beneficiou, mas não tinha o beneficiado. Não tinha o beneficiado. Sim. Né? Por exemplo, depois a lei do ventre livre. Ok, aí a mãe podia... O filho dela nascia livre, mas para quem ia cuidar? E aí, para quem ele ia ficar? E aonde ia? Ele ia ter uma escola na época para Cadê os recursos financeiros para isso? Você entendeu? Então, como tudo isso foi uma construção de a própria princesa Isabel, quando com a Lei Áurea da história, entendeu? E mais, o impedimento de que aquela demanda toda avançasse e evoluísse como povo. Então, eu acho esse módulo é um dos que eu gosto muito. E quais outros módulos que a gente vai ter? Nós vamos ter todo o módulo também do resgate histórico, né? Que vai falar da história, vai falar das tradições, vai falar da cultura. E temos também um módulo que também eu acho bastante inovador, que é a ciência, a visão da ciência, né? A questão anatômica, biológica, que está envolvida
que está envolvido nessa questão do racismo, né? Por exemplo, quando se fala do cabelo, né? Quando se fala da genética da mulher negra, né? A gente vê agora violência obstétrica, por exemplo. Nós tivemos aqui atualmente, tem muito recente, ontem eu estava lendo uma matéria de uma secretária de saúde que falando que muitas vezes a mulher negra entende como violência um tratamento diferenciado porque ela é forte, né? Ela é uma mulher forte, então ela aguenta mais. Então, todas essas questões são racistas. E, na verdade, o aguenta mais é bem subjetivo, então, né? Como é importante entender, inclusive, que muitas vezes essa diferença biológica, anatômica, científica, ela não existe. Né? Não é real ou não é como as pessoas entendem, né? Então, tem toda essa questão. Vamos falar também sobre a saúde mental, né? Da população negra, do aluno na escola que sofre bullying, o quanto isso afeta a saúde mental, né? Os professores, né, negros, você até o quanto comentava também... comigo, falando do bullying, que a gente conversava, né, quando fui escrever o release para mandar para a imprensa, para divulgação, você falava das manifestações de bullying e da evasão escolar ligada a isso. Sim, muito da evasão escolar é por conta de bullying, né? Hoje em dia a saúde mental ela é uma necessidade latente, não só da raça negra, mas todas Geral. As crianças com deficiência, né? As crianças atípicas, e o bullying está presente, né? A gente está percebendo que nem a educação infantil é livre. Você sabe que no podcast, né, da semana passada, a gente abordou isso com a Gabi, lá da República, também do Momunes, com as psicólogas e com a Ariene, falando exatamente da saúde mental. E que antes você falava em ir a um psicólogo, nossa, era uma coisa meio que tabu, meio fechada. Ninguém dizia eu vou, sim, porque sabia. Não, se vai a um psicólogo é porque a pessoa é problema, não que ela tenha um problema, ela é problema. E hoje, graças a Deus, isso está desfeito. Ainda existe, sim, ainda existe. E nas escolas é muito importante, sim, o papel do psicólogo. Hoje ainda não é aqui em Sorocaba uma obrigatoriedade. Parece-me que existe aí uma demanda, enfim, na Câmara para que se tenha. E é importantíssimo. O papel do psicólogo e também do assistente social nas escolas é justamente para isso, para trabalhar a saúde mental, para trabalhar essas demandas nos estudantes, para que previna-se o quê? A evasão escolar. Sim. E para ver o que está atrás disso. Exatamente. Né? Não é você corrigir o que está acontecendo no momento. O que está acontecendo tem uma causa. Então, ir lá buscar. E muitas vezes... Aí nós entramos num outro módulo também muito interessante, que é o Silêncio Ensurdecedor, que é o nome desse módulo, que vai mostrar justamente onde, no cotidiano da nossa vida escolar, da nossa vida profissional, na vida do aluno na escola ou na comunidade ele está envolvido, o quanto essas situações de racismo vão acontecendo e o desespero de você ver que ninguém se compadece ou ninguém o silêncio ensurdecedor é por conta de quem está fora e fica quieto, não se omite, vamos dizer assim. Tem a omissão, né, do não negro, por exemplo, daquelas situações, e muitas vezes tem o silêncio também de quem sofre. Por quê? Porque tem o medo da retaliação. Tem medo de falar. Tem o medo de falar, tem o medo do bullying que de vai se sofrer expor, depois, na verdade, de se expor. Né? Então, assim, os educadores, eles têm que identificar nesse cotidiano ter essa percepção escolar, por exemplo, e ter a percepção e ver qual é o papel dele naquele momento. Né? Por exemplo, aqui em Sorocaba hoje, esse ano agora, 2025, foi uma inovação que trouxe no caderno de planejamento, por exemplo, o protocolo antirracista.
né? Que atitudes tomar. Porque muitas vezes acontecem essas situações na escola e o diretor não sabe o que fazer, o professor, ninguém quer mexer, ninguém quer tomar uma atitude, né? Não sabe muito bem como fazer, e isso, para quem sofre, é muito ruim. Sim. Porque você espera dessas pessoas que estão na liderança da escola, por exemplo, que façam alguma coisa, atitude, que tomem um partido. Né? E a gente espera que seja o partido do oprimido. Sim. Né? De repente você se sente sozinho, né? Mas o opressor também tem que ter uma atenção, porque ele tem que entender o que aconteceu. O que a atitude dele fez com que o outro se sentisse mal. Você sabe que você falando isso, Cláudia, essa capacitação vai além de você trabalhar as relações étnico-raciais. Eu acho que é para a vida de todo mundo a questão de ouvir essa tal escuta ativa, essa atenção que você presta, mas ao seu redor como um todo, seja criança, seja idoso, seja o que for. Exatamente. Eu acho que essa capacitação, ela vai ter um desdobramento muito maior do que ficar nessa orientação. Exatamente, porque assim, todas essas questões, para a gente, não tem lugar melhor para ser trabalhado, para ser debatido, para ser aprendido e para ser reescrito do que na escola. Do que na escola, do que a educação. Sim. Porque a criança é que leva. Exatamente. Né? Se começar da educação infantil, melhor ainda. Mas para a gente agora é o contrário. Vamos começar da graduação. Sim. Né? Do profissional que vai fazer com que essa mudança chegue até a criança. Exatamente. Né? Mas primeiro tem que ter a mudança de comportamento, de mentalidade e de vida do educador. Você tem que compreender. Do educador. E é isso que você falou dessa linha do tempo, é importantíssimo, porque a hora que você... Aí eu digo isso por mim, porque eu conheci uma parte da história, não conhecia toda, não conheço toda ainda, mas com essa convivência, você vai vendo coisas perfeitamente explicáveis, coisas que a gente não entendia e acontecem. Aí você passa a observar. Por isso que eu falo que é uma visão de mundo diferente. Sim. Essa capacitação vai ser uma abertura muito grande, não só para as relações étnico-raciais propostas aqui, mas de uma maneira e essa capacitação especificamente é para os educadores. Educadores, a gente entende toda a comunidade escolar. Porém, eu particularmente acho que a gente tem que ainda dar um passo atrás. Eu acho que a gestão escolar também tem que passar por uma capacitação dessa. Por quê? Porque o gestor escolar é ele que vai incentivar, é ele que vai promover, é ele que vai fazer com que essa proposta, né, pedagógica seja implantada na sua escola, por exemplo. Sim. Se ele também não tem essa sensibilidade, se ele não tem essa visão, se ele não tem essa visão, se ele não tem esse conteúdo, ele também não vai conseguir passar. Exatamente. E não adianta só o professor ter toda essa formação, ter essa capacitação, se ele não encontrar quem compre essa ideia dele. Então, vamos reforçar isso, Cláudia, falando para educadoras, para gestoras escolares. Sim. Quem mais pode? Pessoas, as mulheres, pessoas jovens se for interessadas. Pensar na escola propriamente dita, por exemplo, vou puxar para o nosso lado, que é a educação infantil, por exemplo. Nós temos os gestores, obviamente, temos os professores também, obviamente, e temos as cuidadoras, né? Que são as auxiliares de sala, por exemplo. Muitas hoje que estão trabalhando, não só conosco, mas em toda a escola, muitas hoje são pedagogas, elas estão estudando, por exemplo. Então, elas já deveriam estar nessa capacitação, e estarão, né? São convidadas também a participar. Maravilha. E inscrição? A inscrição vai começar, eu acho que vai estar saindo, né, no nosso site hoje ou amanhã, não sei. Mas já está para sair, porque a primeira aula, o primeiro módulo é dia 19 e dia 20 de setembro. Então, já começamos agora, daqui 20 dias. Quando você enxergar, quando você enxergar por aí esse cartaz aqui, dá para ver bem? Será que você consegue visualizar? Então, a divulgação. Então, vai ser
vai já sair, nós já vamos disparar, né, nas nossas redes sociais, né? Vocês podem nos procurar nas redes sociais, Momunes, nós só tem um. Só tem um. Já podem nos procurar aí nas redes sociais, que já vai estar o link de acesso à inscrição, enfim. Porque começa agora no dia 19 de setembro, às 18 horas. E quando eu penso assim, que eu falei sobre leveza, não é leveza do assunto, leveza da capacitação. Porque é uma vez por mês. Exato, ou seja, é bem tranquilo. Então, é tranquilo. É bem tranquilo. Não é um desgaste, uma sexta-noite, um sábado. Na verdade, pensar no convívio. E é longo, né? São 9, 10 meses, porque assim, não é um assunto que se esgote em 1 ou 2 dias. Então, são várias camadas que a gente quer abordar. Então, vai ser com calma. Com dinâmicas, vai ser uma coisa... Vai ser bem interessante. Vai ter um material super disponível para que a pessoa possa se aprofundar. Ou seja, é um curso que foi pensado para colocar no papel. Nós vamos dar elementos para que todo mundo se capacite. Mas lembrando, não é uma receita de bolo. Não é. Ele foi muito pensado durante esses 2 anos para esquematizar, para passar para o papel, porque na realidade ele já acontecia. E acontecia e vem acontecendo com sucesso, tanto que não sou eu que digo, nem como funcionária, nem como amiga, nem como nada. Eu digo assim, pela cidade que reconhece isso, na verdade, o Momunes tornou-se uma referência. E não tornou-se uma referência por conta de Mazé Lima, de Cláudia, de Cíntia, da família, só pelo empenho, uma referência pelo trabalho que executa. Então, essa daí é uma realidade. O Momunes hoje tem um nome, Sorocaba, é um braço do governo para poder fazer todo o trabalho que ele faz, dar toda essa assistência que dá na educação e no acolhimento. É isso aí. Não é verdade? Mais alguma coisa, Cláudia? Não, eu acho que é isso. E aguarde e acompanhe as nossas redes sociais, que lá a gente vai estar passando todas as informações. Exatamente. Muito obrigada. Parabéns, né, para a Fundação Banco do Brasil, para o Banco do Brasil, porque ter essa iniciativa... É um privilégio mesmo para a gente. Privilégio. Acreditamos, assim, que não foi fácil. Ainda mais você ter um nome como um Banco do Brasil e uma Fundação BB, você lançar um projeto pioneiro, assim, é de peso, não é verdade? Então, mas vai ser um sucesso, com certeza vai ser muito bom. Então, parabéns para as equipes gestoras desse projeto, pelo que estão fazendo, pela iniciativa, pela ousadia do desafio. E o Momunes vai dar conta, pode ter certeza. É isso aí. Cláudia, muito obrigada mais uma vez, um beijo. Até a próxima. Até a próxima, e agradecendo a Jovem Pan, né? Como sempre, abrindo este espaço maravilhoso para o Momunes e agora para Mulheres em Preto e Branco. Vamos trazer aqui professores, a gente vai continuar falando sobre esse assunto até o início do curso e, se precisar, até depois, para que trazendo essa informação, porque é super importante. Você que não está participando dessa pós, mas você vai ouvir, vai aprender também, acompanhando essa linha do tempo. Beijo para todo mundo, muito obrigada e até a próxima.